Sejam bem-vindos a mais um podcast. Nós temos como tema de hoje Guia de Jejum Intermitente para Iniciantes. É um tema muito bom porque é muito popular, né? Todo mundo tem ouvido falar de jejum intermitente. E aí fica aquela dúvida: o que é jejum intermitente? O que é que isso significa, né? Apesar de ser um assunto muito popular, né, Suiane? Tem ainda detalhes que precisam ser aprendidos para fazer o jejum da forma correta, né? Com certeza. Vai ser mais fácil para você, você vai receber os benefícios de estar fazendo essa técnica, né, de saúde aí para o seu emagrecimento. Então vai ser muito bom saber de alguns pormenores para você fazer o jejum da maneira realmente mais adequada para o seu corpo. E a primeira pergunta que eu te faço, Suiane, o que é jejum? O que é jejum intermitente? Jejum é uma coisa, jejum intermitente é outra. Tem diferença, então? Claro que sim. A palavra jejum, ela significa que você não pode comer, tá? E sendo bem mais a coisa avançada mesmo, em certos casos também não se bebe, né? Você não bebe nem come. E o jejum intermitente, essa palavra intermitente é algo que começa e para. Então, você vai começar a jejuar e em outros períodos do seu dia você vai parar de jejuar. Então, por isso que é intermitente, jejum intermitente. Você jejua um tempo e depois, em algumas horas do dia, você para de jejuar. Muito bem. E todas as pessoas jejuam todos os dias? Sim, é muito comum o jejum, porque em que horário todas as pessoas jejuam? Durante as horas de sono. Então, quando você está dormindo, significa que você está jejuando, porque você não está comendo nada e nem bebendo também, né? Então, as horas de sono, elas são horas de jejum que todas as pessoas fazem. Idosos, bebês, crianças, grávidas, todo mundo faz jejum de uma certa forma enquanto está dormindo. Então, todos os dias há um período de jejum, né? Que no caso, à noite. Uhum. E qual a diferença desse jejum para um jejum intermitente? Então, o jejum intermitente já é uma coisa de propósito, né? Você já está fazendo com uma intenção. E muitas pessoas fazem realmente para emagrecer. Outras pessoas fazem para ter uma melhora na saúde, né. Então a pessoa vai e para de se alimentar por um tempo, às vezes não está se sentindo bem, e aí você vai e para de comer e o seu corpo ele já se recobra novamente e fica bem, né. No caso do jejum intermitente, usado para o emagrecimento, que é o que a gente está conversando aqui no podcast hoje, ele envolve períodos de jejum, que nós contamos também essas horas de sono, tá bom? Então, o período da noite que você está dormindo também é contado nessas horas de jejum no jejum intermitente. E aí, como você está querendo emagrecer, você não vai jejuar o dia inteiro. Por quê? Porque isso não vai fazer bem para o seu corpo, né? O nosso corpo precisa de alimentos para poder ter energia. Então, jejua-se por um período de tempo, que nós vamos falar no podcast hoje, os vários protocolos de jejum, que são diferentes horários. E aí, depois que você jejua, você vem para as horas de se alimentar, né? Então, o jejum intermitente é isso, horas de jejum misturado com horas de alimentação. Antes da gente partir para os protocolos de jejum intermitente, é uma palavra bonita, protocolo, né? Uhum. Antes da gente partir para esses detalhes de como fazer o jejum, de que horas, até que horas deve ser feito, por que eu devo fazer um jejum intermitente? Quais são os benefícios que eu vou ter? Tá bom. Para as pessoas que estão acima do peso, vem o benefício principal é a queima de gordura, né. Então você vai estar propiciando o seu corpo a queimar gordura, porque você está pulando refeições, né, mas fazendo de uma estratégia como uma estratégia inteligente, que você só não para de comer, você tem uma maneira certa de fazer, então a gente vai ver por que que você vai queimar gordura. Então, aumento da queima de gordura, também você vai começar a ter uma diminuição nos níveis de insulina. Quando a insulina está muito alta no nosso corpo,
Isso é ruim, por quê? Porque o corpo ele vai armazenar gordura. Então, quando se baixa a insulina, né, circulante aí no seu sangue, isso vai ser uma coisa positiva. A sua glicose vai estar estabilizada também, né? E é muito comum a glicose das pessoas hoje em dia todos nós temos picos de insulina, né? Por quê? Porque nós comemos muitas fontes de carboidratos, né, processados, então já ocorre logo os picos de insulina e isso é ruim para o corpo, né? Porque ter muita insulina circulando no corpo vai fazer com que você acumule gordura. E com isso também é possível até reverter a diabetes do tipo 2 através de jejum intermitente, lógico, de uma alimentação saudável também, que propicie a diminuição da insulina, né, que regularize a glicose no sangue. Então, tudo isso é importante. Outra coisa muito interessante também que vem do jejum intermitente é que as pessoas que fazem, elas perceberam que elas têm mais foco. Por elas não estarem preocupadas em comer o tempo inteiro, essas pessoas descobriram que fazendo o jejum intermitente, elas conseguiam ter mais foco e clareza mental no dia a dia. Então, essa preocupação de estar comendo a todo instante, até mesmo os tipos de alimentos que elas estavam se nutrindo, né, nas horas que pode se alimentar, estavam beneficiando um maior foco e clareza mental para elas. É interessante que eu já ouvi também falar que há aumento de energia. Uhum. Isso parece assim até contraditório, né? A pessoa vai parar de comer menos, né? E fazer um jejum e ter um aumento de energia. Mas aí eu lembro de que quando a gente come determinados alimentos, a gente se sente mais cansado depois, né? É, a gente sente sono, né, parece que comeu tem até gente que fala assim: "Minha nossa, parece que eu comi um boi", né, que se alimentou e aí fica muito cansado. Então é o que acontece, tem um pico de insulina e depois que esse pico de insulina acontece, a energia baixa novamente, né. Então as pessoas, realmente elas relatam que tem sim um aumento de energia enquanto elas fazem jejum intermitente. Existe um aumento também do GH, eu acho que É o hormônio growth hormone, né, que isso. é o hormônio de crescimento. Então o hormônio de crescimento durante, o momento que você está jejuando, ele aumenta. Não significa que você vai crescer, mas significa que as células, elas vão estar trabalhando de uma maneira a te deixar com mais longevidade, né. Que até, durante o jejum intermitente, horas mais prolongadas de jejum, por exemplo, a partir de o protocolo 16/8. É um dos jejuns que propicia a autofagia. E a autofagia é o processo de regeneração celular. Então as células elas vão, estar, eh, soltando toxinas, né, eliminando toxinas, elas vão estar realmente se regenerando e ficando mais novas, né, fabricando células novas. Então isso é uma coisa boa, que também acontece através do jejum intermitente. Isso me fez lembrar do velho remédio que existe lá no Ceará. Minha avó falava que quando se tá com dor de barriga, o melhor remédio é parar de comer, né? Não comer nada, é isso mesmo. Pra limpar o corpo, né? E é o melhor remédio, né, a gente para de comer, começa a tomar água e você percebe realmente que o seu corpo ele vai melhorando por si só, né. Então o nosso corpo ele tem esse poder de regenerar-se, né, dele tirar as coisas ruins e ele ficar bem de novo. Então não são apenas benefícios da queima de gordura do emagrecimento, há benefícios para a saúde em geral, correto? Correto, muitos benefícios. E é isso aí. Tem E como a gente faz jejum intermitente? Então vamos lá. Existem nomes, nomenclaturas, né, isso é para você poder entender como que funciona. Então existem os protocolos de jejum. Protocolos de jejum são as durações, né, como é que eles funcionam, quantas horas você vai jejuar e quantas horas você vai se alimentar. Então quando a gente fala de protocolo de jejum, geralmente a gente coloca 2 números. 12 por 12. Então são 12 horas jejuando, o primeiro número é as horas de jejum, e as segundas horas são o segundo número são as horas para você se alimentar. Então 12 horas de jejum por
12 horas de alimentação. Então, 12 por 12. Aí vem outro protocolo, 14 por 10. Primeiro número, horas jejuando. Então, 14 horas jejuando, 10 horas para se alimentar. Outro protocolo, 16 por 8. 16 horas jejuando, 8 horas se alimentando. E aí você vai aumentando. Tem o protocolo de 20 por 4 ou de 18 por 6, né? As horas elas vão vão mudando. Como a gente está dando um guia de jejum intermitente para iniciantes, né? Existem até protocolos mais longos, como 24 horas, né? Que é só um número, você passa 24 horas de dia jejuando. E de 36 horas. Então, você jejua por 1 dia e meio, mais ou menos, né? Então, assim, esses protocolos de jejum maiores, a gente não vai falar tanto nesse podcast. Por quê? Porque aqui é um guia para iniciantes. Então, para você que ainda não sabe o que é jejum intermitente, para você que está querendo tentar fazer, então nós vamos falar dos protocolos menores até o 16 por 8. E aí você vai ver os benefícios que isso pode trazer na sua saúde também. Começando pelo protocolo de jejum mais simples, qual seria ele? O de 12 por 12. Esse é o mais simples. Você pode dar exemplos de horas? Como funcionaria no dia a dia isso? Claro. Digamos que você jantou às 7 horas da noite, tá? Jantou. Depois que você jantar, pronto, aí você já começa o jejum. O jejum começa a partir do momento que você começa a jantar, tá? E aí você espera 12 horas, contando as horas que você vai dormir, para você se alimentar novamente. Então vamos fazer a matemática. 7 horas da noite vai ser Eu sou ruim de 7 matemática. horas da manhã do dia seguinte. Então você vai passar 12 horas jejuando. Contam-se as horas de sono. É muito fácil então, né? É muito facinho. Se você é uma pessoa que dorme tarde, então você vai ter que ter cuidado para não comer mais nada depois da janta. Você pode tomar chá sem açúcar, você pode tomar água. Café eu não sugiro tomar à noite, porque você vai tirar o seu sono por conta da cafeína. Pode dar refluxo também, então não vai ser um ingrediente bom durante as horas de jejum. Já que você está falando das sugestões do que consumir, eu vejo muita gente perguntando o que deve se comer no jejum. Eu acho que a pessoa esquece do significado da palavra jejum, né? Uhum. Mas tem pessoas que querem mesmo assim um jeitinho de comer uma coisa, uma gelatina sem açúcar, uma coisa. E aí eu te pergunto, o que deve ser consumido no jejum intermitente? Durante as horas de jejum, você não pode comer. Você não pode consumir calorias. Por quê? Porque é um jejum. E quando eu falo de beber não tem calorias, né? Algumas bebidas não têm água, não tem calorias. Então, a água você vai beber e ela vai hidratar seu corpo, vai fazer a limpeza que você precisa, sem te dar caloria nenhuma. E o chá de ervas também, né? Existem chás que têm calorias, então esses você não consome, você esquece. São chás sem calorias. Ah, mas eu tenho um adoçante, esse adoçante não tem calorias. Adoçante, ele tem um sabor doce, e isso às vezes engana o cérebro. E o cérebro tá pensando que você tá consumindo comida, né? Apesar de não ter calorias. Então, a minha sugestão é não enganar o seu corpo. Então, seria interessante você aprender a tomar chá sem açúcar nenhum, sem adoçante. E aí você vai estar tendo um maior benefício durante o jejum. Evitar Coca Zero, né? Já vi gente querendo Uhum. tomar refrigerante diet durante um jejum, né? Pode tomar depois, entendeu? Digamos que você sei lá, tá querendo tomar uma Coca Zero, toma nas horas que você pode se alimentar, tudo bem. Mas nas horas de jejum é melhor deixar o mais natural possível para que o seu corpo realmente possa ter os benefícios do jejum intermitente. Depois do jejum de 12 por 12, qual seria a outra opção? 14 por 10, que são 14 horas jejuando e 10 horas se alimentando. Dá um exemplo pra gente. Jantou 7 horas da manhã, você só vai poder... Da noite. Ou da noite, desculpa. Jantou às 7 horas da noite, você só vai poder comer 9 horas da manhã do próximo dia. Então, o seu café da manhã, ao invés de ser 7, que seria 12 por 12, não vai. Vai ser às 9. Você coloca aí mais 2 horas.
Então, 7 horas da noite até 9 horas da manhã. Qual seria a próxima opção para uma pessoa que está iniciando? Ela fez o 12 por 12 e depois fez o 14 por 10, e agora ela vai fazer o 16 por 8. Então, esses 3 jejuns, eles são os mais fáceis de fazer. Então, 7 horas da noite, está se alimentando, né? Está jantando. Então, nós vamos contar 16 horas para jejuar, contando as horas de sono, tá? Então, 7 horas seriam 12, então 7 mais 4, 11. Então, de 7 da noite às 11 da manhã, você está jejuando. A partir das 11 horas da manhã, você pode almoçar ou você pode quebrar o jejum, né? E aí, esse quebrar o jejum, você pode ter uma alimentação mais leve. Você pode fazer uma sopa, uma sopinha de legumes, né? Algo que te dê, assim, uma força, né? Te hidrate ainda mais, mas que já revigore o seu corpo. Então, a dica aí seria uma sopinha de vegetais com franguinho, um caldo, né? Que vai te dar mais força. E aí, lá para 1 hora da tarde, você poderia começar o seu almoço. E você fez isso em jejum no seu início de emagrecimento? Fiz no meu período inicial de emagrecimento e fiz por 3 anos. Então, eu estava até lembrando, assim, olhando para esse podcast e pensando, jejum, guia para iniciantes, né? E eu lembro da fase inicial, como era difícil para mim, porque eu não tinha muita noção do que comer, né? E a partir do momento que eu aprendi a respeitar as horas da alimentação do jejum, fez toda a diferença. Por quê? Porque meu corpo não passava fome durante o jejum. Então, se eu soubesse nutrir bem, né? Na época eu pensava, se eu aprender a nutrir bem meu corpo durante as horas que vou me alimentar, nas horas de jejum eu não vou passar fome. E foi o que aconteceu, né? Então, eu fiz sim, no início do meu emagrecimento, me ajudou muito. E eu gostei tanto que passei 3 anos jejuando, fazendo jejum intermitente. Qual seria o principal erro que uma pessoa que está iniciando o jejum intermitente ela comete? O principal erro é pensar que ela pode comer de tudo. Depois que ela jejuou, aí ela vai para as horas de se alimentar. Ela pensar que por ela ter feito esse sacrifício de ter pulado uma refeição, ela tem espaço, o corpo dela tem espaço para se alimentar mais. Então esse é um grande erro. Muita gente faz isso com a academia, né. A pessoa vai para academia e dá essa desculpa de que pode comer de tudo, porque tá indo para academia, tá queimando gordura lá, mas não é bem assim. E o jejum intermitente é a mesma coisa. Então não significa que, pular uma refeição, né, você está, isento e você pode comer de tudo, não é bem assim. Então esse é o principal erro que eu vejo. Se você aprender que as horas de se alimentar, elas são tão importantes quanto as horas de jejum, o jejum intermitente ele vai ser um divisor de águas no seu emagrecimento, vai fazer toda a diferença na sua queima de gordura. Existe algum grupo de pessoas que não deve jejuar ou algumas precauções que devem ser tomadas? Existem sim. As grávidas não devem jejuar de maneira alguma. Elas estão no processo de gerar um bebê. Então, o bebê precisa de nutrientes e a mãe também precisa de nutrientes. Então, as grávidas não devem jejuar. Pessoas idosas não devem fazer jejuns longos e nem jejuns diários, né? É possível fazer jejum quem é idoso? É. Contanto que você tenha um acompanhamento médico para te dar, uma alimentação equilibrada depois, né, um nutricionista. É possível sim, até para você ter, os benefícios que o jejum traz, né. Então os idosos, eles têm que ter uma cautela maior, por causa da perda muscular, se passar muitas horas sem comer, os idosos começam a perder músculo e isso é muito ruim para eles, né. O corpo ele vai tirar alimento dos músculos e isso não é bom. Então os idosos têm que ter cuidado. Crianças não devem jejuar também, tá? Crianças estão no período de crescimento, então eles precisam se alimentar bem. Se você quer mudar a alimentação do seu filho ou se você quer emagrecer o seu filho, não faça com que ele ou ela jejue, e sim dê uma nutrição adequada para o seu filho, uma alimentação saudável. Pessoas com doenças. E pessoas também que estão com algum tipo de doença, né, pessoas que têm diabetes, tem que ser
o jejum ele tem que ser feito com acompanhamento médico para poder ajustar a medicação. Outros tipos de doença também não é recomendável. Então, assim, se você tem alguma coisa se a sua saúde não está ideal, procure o médico, converse com ele sobre se você pode fazer jejum intermitente ou não. Para as demais pessoas, na sua opinião, qual seria o tipo de alimentação ideal para combinar com o jejum intermitente? Para as demais pessoas que não têm problema nenhum de saúde, existe um tipo de alimentação excelente que é um casamento perfeito com o jejum intermitente. A alimentação da dieta cetogênica, ou dieta keto, é uma alimentação que faz com que o seu corpo jejue comendo, né? Então, você vai entrar num processo de jejum através dos alimentos. Por quê? Porque esses alimentos vão fazer com que seu corpo queime gordura. Então, o resultado do jejum é semelhante com o resultado desse tipo de alimentação, né? Por quê? Porque durante o jejum intermitente, seu corpo ele vai queimar gordura para poder ficar bem, para ele poder ficar vivo, para os órgãos funcionarem, né? Então, ele vai começar a tirar a energia da gordura do seu corpo, né? E através da alimentação da dieta cetogênica é a mesma coisa. Então, é o casamento perfeito. Esse tipo de alimentação, por exemplo, você jejua, faz o jejum intermitente, tem as horas de jejum, e durante as horas de alimentação você faz uma alimentação cetogênica, pronto, seu corpo tá queimando gordura 24 horas por dia. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast e nós nos vemos no nosso próximo episódio. Nos vemos até lá, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.